Olá, meus queridos, estamos aqui de volta agora para conversar sobre a inovação. Gente, a inovação é também uma forma de pagamento indireto, tá? Mas como nós vamos ver, a inovação, ela não produz, tá? Assim como as formas de pagamento direto e as outras formas de pagamento indireto que nós vimos até agora, tá? Uma satisfação imediata do crédito, ok? Então, a novação e até as outras formas de pagamento indireto que nós vamos ver daqui para frente, elas têm essa característica que diferencia das regras de pagamento indireto que nós vimos até agora, tá? Ou seja, a novação, ela não vai produzir de forma imediata a satisfação do crédito, tá? Nós vamos ver que a novação, ela produz o mesmo efeito do pagamento, que é a extinção da obrigação, que é a extinção do débito, mas não é uma extinção satisfatória, beleza? Ao longo dessas aulas, vocês vão entender o que significa isso, tá? Gente, de olho ali na tela comigo, eu trouxe para a gente o conceito do que é a novação. A novação, gente, da leitura, né, aqui do nosso conceito trazido no slide, nós chegamos à conclusão que a novação é a criação de uma obrigação nova para extinguir uma anterior, tá? Então, é a substituição de uma dívida por outra, extinguindo-se a primeira. Ou seja, eu tenho uma dívida originária e eu crio uma segunda dívida com o objetivo de extinguir a primeira. Ocorre, gente, por exemplo, quando o pai, para ajudar um filho, procura o credor do seu filho e lhe propõe ali substituir o devedor, emitindo um novo título de crédito. Então, aqui, mais para frente, nós vamos conversar especificamente sobre isso. Ela diferencia-se da assunção de dívida, da assunção de débito, porque na assunção de dívida, a obrigação continua a mesma. Eu tenho apenas a substituição do sujeito passivo, eu tenho apenas a substituição do devedor. Já na minha novação, não. Na novação, gente, se o credor concordar, é emitido um novo título. Então, é criada uma nova relação obrigacional e aquela relação obrigacional originária, a primeira obrigação, que era feita entre credor e filho, ela é extinta. Então, fica extinta a primitiva dívida e essa primitiva dívida é substituída por uma nova obrigação em que agora o pai é o devedor, tá? Então, gente, o que é mais importante de vocês entenderem da novação é o seguinte: não se trata de uma mera transformação, de uma mera conversão de uma dívida em outra, tá? Mas sim de um fenômeno muito mais amplo, ou seja, em que eu tenho a criação de uma nova obrigação e essa nova obrigação ela tem o efeito de extinguir a obrigação anterior. Por isso que é um pagamento indireto, porque essa nova obrigação ela produz o efeito de pagamento na minha obrigação anterior. A minha obrigação anterior ela é extinta, liberando o devedor. Só que não tem um efeito satisfativo imediato. Por quê? Porque automaticamente cria-se uma nova obrigação, tá? A gente fala então que a inovação ela tem um duplo conteúdo. Qual que é esse duplo conteúdo? O primeiro, um conteúdo extintivo, que refere-se à obrigação antiga, à obrigação originária, então extingue a minha obrigação originária, e o outro efeito é um efeito gerador, não é isso? Já que gera uma obrigação nova em substituição àquela obrigação originária que foi extinta, tá? Então, é muito importante que vocês entendam que a inovação ela não extingue uma obrigação para criar uma nova. É exatamente o contrário. Ela cria uma nova relação obrigacional para extinguir a obrigação anterior, tá? Por isso que nós falamos que na novação, a intenção da novação é criar para extinguir, ok? Gente, no próximo slide, eu trago para vocês os requisitos da novação, ou seja, os elementos essenciais, os requisitos ou pressupostos caracterizadores da novação.
Nós vimos aqui, gente, no slide, que eu tenho 3 requisitos da novação que estão trazidos, né, estão dispostos, nós vamos ver, ao longo do tratamento legal do Código Civil da Novação, mas também no 361, tá? Quais são esses requisitos, gente? Primeiro, a existência de uma obrigação anterior, depois a constituição de uma nova obrigação e, por último, e não menos importante, como nós vamos ver, o animus novandi, que significa a intenção de inovar e que pressupõe um acordo de vontade, tá? Vamos conversar, gente, especificamente sobre cada um desses requisitos, tá? Começando pelo primeiro deles, que consiste na existência de obrigação jurídica anterior, tá? Gente, como eu disse para vocês, a novação, ela visa exatamente a criação de uma nova obrigação para a substituição de uma obrigação jurídica anterior. Por isso, gente, é imprescindível que exista e que seja válida uma obrigação para que haja novação. Então, eu preciso que haja uma obrigação originária e essa obrigação originária seja válida para que seja possível haver a novação. É por isso, estou passando aqui nos slides, para a gente já aproveitar e conversar, que o artigo 367, ele fala que não podem ser objeto de novação obrigações nulas ou extintas. Isso porque, gente, não é possível novar, não se pode novar o que não existe ou que já existiu, mas não produz mais efeitos, encontra-se extinto, tá? Eu não posso, gente, extinguir para criar uma nova o que já não produz efeitos jurídicos, tá? Por isso que não é possível novar obrigações nulas ou extintas, porque é simplesmente impossível novar algo que já não existe ou que, se já existiu, não encontra-se extinto, não produz mais efeitos jurídicos, tá? O 367, porém, ele fala que é possível, sim, novar as obrigações simplesmente anuláveis. Vocês percebem ali da leitura do 367. Então, gente, a obrigação simplesmente anulável, ela pode sim ser confirmada pela novação. Isso porque, gente, ela tem existência, tá? Enquanto essa obrigação não for rescindida judicialmente, ela existe. Então, ela pode ser confirmada pelas partes. Lembra que o negócio jurídico anulável, tendo em vista que ele não ofende a ordem pública, né? Que ele visa ali exclusivamente proteger o relativamente incapaz, ou, né, nos modos do 171, quem foi vítima de um vício de consentimento ou de fraude contra credores. Nesses casos, tendo em vista que o negócio jurídico anulável, ele não ofende a ordem pública, ele pode ser confirmado pelas partes. Então, gente, entende-se que a substituição, essa novação dessa obrigação anulável por uma obrigação nova, seria uma renúncia do interessado em pleitear a anulação daquela obrigação originária que é anulável, tá? Por isso, a lei permite, está lá no 367, que o defeito dessa obrigação anulável seja sanado pela confirmação. E essa confirmação será feita através da novação, ok? Uma dúvida, gente, que geralmente surge na doutrina é em relação à obrigação natural. Será que é possível realizar uma novação com uma obrigação natural? Gente, isso gera, tá, uma certa controvérsia na doutrina, tá? Parte da doutrina, gente, parte até considerável da doutrina, entende que as obrigações naturais não comportam novação. Então, que elas não poderiam ser objeto de novação simplesmente pelo fato de que elas não são exigíveis, tá? Então, tendo em vista que as obrigações naturais, elas não podem ser exigidas de forma compulsória, elas não poderiam ser objeto de inovação. Não seria possível revitalizar ou validar ali a relação obrigacional que é juridicamente inexigível, tá?
Porém, meus amores, outra parte da doutrina entende o contrário, tá? Entende que essa falta de exigibilidade da obrigação natural não seria suficiente para barrar, para obstar a novação, tá? Isso porque, gente, diante da autonomia da vontade, lembra do princípio da autonomia da vontade que rege a minha relação contratual? Se as partes concordam em inovar uma dívida natural por outra civil, não haveria por que, né, a legislação, o Estado, interferir nesse desejo. Seria a aplicação mais concreta do pacta sunt servanda, tá? Para esta parte da doutrina, tá? O que justificaria a novação não é a exigibilidade do crédito, mas sim a possibilidade do seu cumprimento. A gente sabe que a obrigação natural ela não é exigível, mas ela é uma obrigação válida e o pagamento dessa obrigação natural nós sabemos também que é válido. Tanto que a obrigação natural nós falamos que ela é irrepetível, não é isso? A partir do momento que ela é paga, não pode se exigir a sua devolução, tá? Então, a partir do momento que há o pagamento de uma obrigação natural, esse pagamento ele tem até mesmo caráter satisfativo. Então, a obrigação natural para esta parte da doutrina, por ser válida, pelo pagamento ser válido, embora o pagamento não seja exigível, isso não seria ali um empecilho justificável, tá? Para impedir a novação, beleza? Desde que houvesse ali um acordo entre credor e devedor, possibilitando a novação de uma obrigação natural, exemplo, de uma dívida prescrita, em um novo débito que agora passa a ser exigível, para essa parte da doutrina não haveria nenhum problema, tá? Outra dúvida, gente, que geralmente vocês me perguntam e não está tratado, né, de forma expressa no código, é em relação às obrigações sujeitas a termo ou condição. Seria possível, né, novar essas obrigações sujeitas a termo ou condição, que estão tratadas lá no artigo 125 e no artigo 131 do Código Civil? Sim, tá? As obrigações sujeitas a termo ou condição são plenamente passíveis de inovação, tá? E, gente, essa nova dívida que é contraída para substituir a primeira, para substituir a dívida originária, ela pode ser até mesmo pura e simples ou pode continuar sendo condicional, pode continuar mantendo o termo ou a condição, ok? Então, já conversamos aqui sobre o nosso primeiro requisito, não é isso? A existência de obrigação anterior, tá? Lembrando que as obrigações nulas e as obrigações extintas não podem ser novadas e as obrigações anuláveis, as obrigações naturais e as obrigações sujeitas a termo ou condição podem ser sim novadas. Beleza? Passamos então agora ao nosso segundo requisito. O nosso segundo requisito é a constituição de uma nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Gente, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente, quando a gente falar sobre os tipos de inovação, nós vamos ver que a inovação ela pode recair sobre um objeto. Aí eu tenho a minha inovação objetiva ou real, ou sobre os sujeitos ativos ou passivos. E aí eu tenho a minha inovação subjetiva passiva ou a minha inovação subjetiva ativa, tá? Gente, porém, independente do tipo de inovação, a minha inovação ela só vai acontecer se eu tiver o que nós chamamos de diversidade substancial entre a dívida anterior e a dívida nova, tá? O que significa isso, meus amores? Significa que eu não tenho novação quando se verificam apenas alterações substanciais, quando se verifica apenas pequenas modificações realizadas ali no débito, tá? Então, se eu tenho apenas a exclusão de uma garantia, um alongamento ou uma diminuição do prazo para pagamento, ou então um aumento ou uma diminuição de juros, aí não há que se falar em inovação, tá?
Por quê? Porque o débito anterior não foi extinto em virtude da criação de um novo débito. Aí eu continuaria com o mesmo débito, mas com poucas modificações. Esse exemplo que eu dei para você seria apenas uma renegociação de dívida. Novação não é renegociação de dívida. Na novação, eu tenho a extinção de uma dívida anterior para a criação de uma nova. Por isso que essa nova tem que ter o quê, gente? Alterações substanciais significativas. Por isso que nós falamos que há que existir uma diversidade substancial, uma diferença substancial entre a primeira dívida e a segunda dívida, tá? E isso, gente, está intimamente relacionado com o meu terceiro requisito, tá? Que diz respeito ao animus novandi. Gente, diante de uma novação, é imprescindível que o credor tenha a intenção de inovar. É essa intenção de inovar que vai importar, que vai caracterizar a renúncia ao crédito anterior e aos acessórios que acompanham o crédito anterior para a criação de um novo crédito, tá? Quando esse animus novandi, quando essa intenção de inovar não é manifestada de forma expressa, tá? Lembrem-se que a inovação ela pode ser tácita, mas quando ela for tácita, ela tem que ser clara e inequívoca, ou seja, as circunstâncias ali que envolvem essa inovação devem indicar de forma clara e inequívoca que houve uma intenção do credor em inovar, tá? Na dúvida, gente, entende-se que não houve inovação. O artigo 361, vou voltar aqui para a gente, tá? Ele até determina que não havendo ânimo de inovar expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira, tá? Então, gente, diante da ausência de ânimo de inovar, o que eu vou ter aqui é uma coexistência de duas dívidas, que, entretanto, não se excluem, tá? Um exemplo para você, gente, em que não ocorre a novação, é quando o credor ele simplesmente concede ali facilidades para o devedor no pagamento da dívida. Como eu disse para vocês, quando o devedor ele aumenta o prazo de pagamento, quando ele parcela esse pagamento em mais vezes, quando ele diminui a taxa de juros. Nesse caso, gente, eu tenho apenas uma revisão da dívida. Eu tenho apenas uma revisão da obrigação. A obrigação, ela continua a mesma. Eu tenho apenas uma alteração em seus aspectos secundários, tá? Por isso, gente, que o animus novandi, ele é tão relevante. Ele é o elemento realmente que vai caracterizar a minha inovação. Sem o animus novandi, eu vou me deparar muitas vezes apenas com uma dação em pagamento, ou então com uma cessão de crédito ou assunção de dívida, como nós veremos mais para frente. O animus novandi é o que acaba sendo o elemento que diferencia a novação da minha transmissão das obrigações e das minhas demais formas de pagamento indireto, tá? Essa intenção de inovar, o animus novandi, ele pressupõe um acordo de vontades, tá, gente? Lembrem-se disso, o credor e o devedor, eles têm que concordar na extinção da dívida originária para a criação de uma nova dívida, tá? Esse animus novandi, ele pode ser tácito, mas ele tem que ser claro e inequívoco. A conduta do agente tem que ser clara e inequívoca, tá? Tranquilo, meus amores? Gente, no próximo bloco, nós vamos falar sobre os tipos de inovação, ok? Fiquem aí com a gente. Até mais.